amigo, minha amiga, estamos começando mais um Direito Total aqui pela sua TV Betel. Do meu lado, Dr. José Geraldo, aqui da Moraes e Braga Sociedade de Advogados. Hoje nós vamos falar sobre juizados especiais. Você vai entender como é o funcionamento do juizado especial e como você faz para entrar em uma ação junto ao juizado especial, para que serve, na verdade. Então fique ligado, essa é a sua TV Betel e Projeto Gênesis, unidos por você. Nesse programa nós vamos falar sobre os juizados especiais. Como que as pessoas podem ter acesso a esse importante serviço da justiça para resolver questões do seu dia a dia, questões mais simples, de forma mais ágil, mais célere e com menos custos. Bom, o juizado especial ele foi criado pela Lei 9.099 de 95, e a ideia da criação do juizado especial civil e também juizado especial criminal foi para diminuir o tempo da tramitação dessas ações, que a gente considera como ações mais simples. Ações como, por exemplo, ressarcimento de danos em acidentes de trânsito, ou cobranças de taxas de condomínio, ou cheque sem fundo. Então, a ideia básica desse tipo de juizado é uma justiça mais célere, mais eficiente, menos complicada. O artigo 3º dessa lei 9.099 de 95 traz para a gente o rol de ações que podem ser ajuizadas nessa justiça mais célere. Então, aquelas ações de cobrança de cheque sem fundo, ações de cobrança de títulos extrajudiciais, ações, por exemplo, de cobrança de taxas de condomínio, ressarcimento por indenizações, seja de dano moral, dano material, como, por exemplo, acidentes de trânsito, ações simples. Todas as ações também de direito consumidor, por exemplo. Só que tem um teto máximo do valor das ações, então não podem ultrapassar 40 salários mínimos. Lembrando que as ações de até 20 salários mínimos, o cidadão pode recorrer sem o auxílio de um advogado. Ultrapassou esse valor de 40 salários mínimos, há necessidade, é obrigatório, que o autor da ação seja acompanhado ou assessorado por um advogado. As pessoas físicas e as microempresas podem ajuizar essas ações no juizado especial civil. As demais pessoas jurídicas, empresas, comércios e outros tipos de estabelecimentos, eles só podem figurar nessas ações no polo passivo, ou seja, só podem ser os réus. Essas ações elas devem ser ajuizadas, primeiro, em especial, no foro do réu, ou seja, na comarca em que o réu reside, ou pode ser, no caso das relações de consumo, no foro ou na comarca que reside o autor. Então vou dar um exemplo simples. Eu tenho um problema com a conta de energia, ou eu tenho um problema, por exemplo, com a conta de telefone. Então eu não vou ajuizar essa ação no foro aonde existe a sede da empresa, mas sim no foro aonde eu moro, na comarca onde eu moro. Então, se eu for ajuizar uma ação contra a Oi, por exemplo, ou contra qualquer telefônica, eu vou ajuizar a ação na cidade aonde eu estou residindo. Isso é uma grande facilidade prevista nas relações de consumo que são utilizadas ou ajuizadas no juizado especial. Outra questão muito importante também para ser analisado é o seguinte: a ação no juizado especial ela é gratuita, porque no Brasil a justiça ela não é gratuita. As pessoas, quando vão ajuizar a ação, elas precisam pagar as custas processuais. São isentas de pagamento das custas processuais aquelas pessoas que conseguem comprovar sua carência, sua hipossuficiência econômica. No caso do juizado, presume-se que a pessoa ela é hipossuficiente. Então, na grande maioria das vezes, ela é isenta do pagamento dessas custas, a não ser nos casos que existe a necessidade de oficial de justiça, que o réu seja citado por oficial de justiça. E no caso também dos recursos, também são cobradas as custas processuais.
Então, nesses dois casos, existe a necessidade de se pagar as custas. Como que é a dinâmica do juizado especial? A pessoa tem uma demanda, tem uma ação pendente, ela quer ajuizar a ação e ela se dirige diretamente ao juizado especial. Lá no juizado, ela tem essas duas opções. Ela pode ir com o advogado, se a ação ultrapassar 40 salários mínimos, ou ela pode ir sem advogado, se a ação não ultrapassar 20 salários mínimos. Vou pegar um exemplo de uma ação que não ultrapassa 20 salários mínimos. A pessoa munida dos documentos que comprovem a sua intenção, que comprovem a sua demanda, juntamente com seus documentos pessoais, vão até o juizado. Na parte de distribuição das ações, ela vai relatar o seu caso, juntamente com seus documentos comprobatórios, e aí o funcionário do fórum, do juizado especial, ele vai anotar a sua demanda, ele vai atemar a sua demanda. A partir desse momento, a ação ela nasce, na verdade, né? Ela é autuada e começam os primeiros andamentos processuais desta ação. Quando é o advogado que vai peticionar, ele simplesmente vai pegar a petição, juntamente com os seus documentos comprobatórios, e vai distribuí-la nessa sessão de distribuição do juizado, e a partir daí o advogado ele vai acompanhar esta ação. Por isso que é muito importante o profissional de direito amparar o autor, porque ele vai trazer para o autor a segurança de fazer os pedidos adequados, fazerem as fundamentações adequadas e também deixar a par do andamento processual dessa ação. Então a gente sempre recomenda que, indiferente se a ação é acima ou menor de 20 salários mínimos, que ela seja sempre acompanhada por um advogado. Isso talvez seja a parte mais importante. No momento da distribuição dessa ação, no momento que nasce essa ação, já é estabelecida a data e o horário da audiência. Nessa audiência tem que obrigatoriamente comparecer o autor da ação. Se o autor da ação não comparecer, essa ação pode ser extinta imediatamente e o autor ainda pode ser condenado ao pagamento das custas processuais. No dia da audiência, o autor, juntamente com o réu, se ele for encontrado, se ele for citado, nesse momento um conciliador, que pode ser um bacharel em direito, pode ser um acadêmico em direito, esse conciliador vai ouvir as partes e vai tentar mediar um acordo entre essas partes. Então, uma das características do juizado especial é justamente essa tendência de favorecer os acordos, para que a ação, naquele momento da audiência de conciliação, ela verdadeiramente termine e que as partes saiam satisfeitas com a demanda resolvida. Caso não haja acordo entre as partes, entre o autor e o réu, e havendo a necessidade de produção de mais provas, seja ela documental, seja ela testemunhal, esta audiência será ou convertida numa audiência de instrução e julgamento com o juiz, ou com o juiz leigo, ou simplesmente vai haver o julgamento antecipado dessa ação pelo juiz leigo ou pelo juiz titular do juizado, de forma que vai haver uma sentença que vai botar fim nessa ação. Havendo a necessidade, então, da instrução, novamente as partes serão intimadas a comparecerem na data e local e horário determinado para que haja uma nova audiência, só que dessa vez com o juiz, seja ele titular ou leigo. Havendo uma sentença, essa sentença pode ser recorrida. Qual que é a instância que vai analisar os recursos no juizado especial? É justamente a junta recursal, composta por 3 juízes. No caso, por exemplo, aqui de Ibirité, essa junta recursal ela fica no juizado especial de Belo Horizonte. Lembrando que, mesmo que a pessoa entre com a ação, ajuize a ação sem advogado, nesse momento do recurso há a obrigatoriedade do advogado. Então, a pessoa que entrou sem advogado, o autor que entrou sem o advogado, ela não pode fazer o recurso. Quem vai estar
disponível ou gabaritado ou legitimado para fazer esse recurso é um advogado. Cabe à pessoa ou contratar, constituir esse advogado, ou requerer no próprio fórum um advogado dativo, para que ele possa fazer esse recurso. Esse recurso, então, ele sobe para essa turma recursal, e essa turma recursal vai rever essa sentença, vai reformar essa sentença, ou ela vai ratificar essa sentença. Ratificando a sentença ou reformando essa sentença, ela retorna para o foro de origem, o juizado especial de origem, e aí as ações executórias podem ser iniciadas, né? Ou seja, obrigar o perdedor da ação a cumprir a sua obrigação. Pode acontecer também da ação ter terminado em fase de acordo lá na primeira audiência, mas uma das partes descumpre esse acordo. Se uma das partes descumprir esse acordo, caberia então uma ação executória, a execução desse acordo, a execução dessa sentença. Lembrando que o acordo, após a homologação pelo juiz, tem força de sentença. Então essas são as características básicas do juizado especial, que já tem alguns anos que foi implementada, é muito eficiente, a grande maioria das vezes ela é muito eficiente. Lembrando que aquelas ações mais simples, com valores mais simples, elas podem ser ajuizadas no juizado especial, em especial as ações de consumo, ações de cobrança simples, brigas de vizinhos ou ressarcimento por acidentes de veículo, acidente de trânsito, essas ações simples, que não ultrapassem 40 salários mínimos. Lembrando que ações de família, ações mais complexas, ações que têm interesse da fazenda pública, ações do direito tributário, elas não podem ser ajuizadas no juizado especial. Em especial, as ações de família, que têm interesses de menores, por exemplo, elas não podem, de espécie alguma, em nenhuma de suas categorias, serem ajuizadas no juizado especial, mas sim na justiça comum. Até o próximo programa. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa Direito Total aqui pela TV Betel. Eu quero deixar um grande convite a você que está precisando de um auxílio jurídico, né? Você que quer impetrar uma ação judicial, você quer está com problema na justiça ou quer ajuizar uma ação de direito trabalhista, empresarial, civil, né? De pensão alimentícia, divórcio, enfim. Entre em contato conosco aí na central da Gênesis. Nós estamos ali na Avenida Machado de Assis, número 596, bairro Washington Pires, aqui na cidade de Ibirité. E o telefone é 3599-9492. O atendimento será todas as sextas-feiras pelos advogados aqui da Moraes e Braga, Sociedade de Advogados, tendo aí uma grande parceria no Projeto Gênesis. Meu nome é Reinaldo Rodrigues e essa é a sua TV Betel e Projeto Gênesis, unidos por você.